Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos no nosso primeiro vídeo de fevereiro aqui pro blog A Minha Estante. Como não poderia deixar de ser, hoje trago para vocês o diário de leitura com todas as minhas leituras do mês de janeiro. Antes de mais nada, eu já gostaria de avisar que esse vídeo vai estar gigantesco, porque mês passado, mesmo me controlando bastante, eu li 10 livros no total. Mas enfim, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, eu sempre começo os nossos vídeos diários de leitura com os livros que ganharam resenha no Na Minha Estante. Só que esse mês aconteceu algo bem diferente. Eu fiz resenha para todos os livros que eu li durante janeiro. Essa é uma meta que eu coloquei para mim mesmo no final do ano passado, de escrever sobre todos os livros que eu for ler no decorrer de 2015. E nesse mês de janeiro eu consegui cumprir com louvor. Então, por favor, palmas para mim. Mas enfim, todos os livros que eu falar aqui nesse vídeo de hoje vão ter link aqui embaixo na caixa de informações para a resenha completa lá no blog. E agora começando a falar de verdade sobre os livros que eu li. O primeiro livro que eu li em janeiro, e não só isso, o primeiro livro do ano, foi uma surpresa incrível e já foi um book crush logo de cara. Eu estou falando de O Grande Ivan, da Katherine Applegate, lançado por aqui pelo selo irado da Novo Conceito. Ele é um livro infanto-juvenil e conta a história do Ivan, que é um gorila que vive em cativeiro em um zoológico dentro de um shopping à beira de estrada nos Estados Unidos. Ele é uma das grandes estrelas desse zoológico privado. Ele faz ilustrações e o dono desse zoológico coloca para vender a preços absurdos, porque foi um gorila que fez. Os melhores amigos dele é um cachorro de rua, um cachorro vira-lata de rua, e a elefanta Estela, que vive em frente ao cativeiro dele. E ele vive uma vida bastante conformista, bastante derrotada, até que chega a filhote de elefante, a Ruby, que vai viver com a Estela no cativeiro à frente dele e que muda toda a concepção de mundo do Ivan. E é basicamente o que eu posso dizer da história sem entrar em muitos detalhes, sem entrar em muitos spoilers. Mesmo eu não dando nada para esse livro, e vocês podem acreditar em mim, eu subestimei muito esse livro, só que a Katherine Applegate foi lá e deu na minha cara quando eu li esse livro. Ela deu literalmente na minha cara. Porque ela contou uma grande história aqui dentro. É uma história sobre liberdade, é uma reflexão sobre como o ser humano pode ser cruel e como a gente pode se conformar com as coisas. Enfim, esse livro me trouxe tanta reflexão, foi tão incrível que eu acho que ele me disse muito mais coisas do que metade dos livros adultos que eu li, sei lá, nos últimos anos. Os personagens eles são bastante tridimensionais. E vale lembrar que a maioria deles são animais. E a narrativa da Katherine Applegate é muito boa, você acredita de verdade que é o Ivan que está narrando essa história, né? Enfim, é um livro incrível para quem tem 8 anos, para quem tem 80 anos. Eu super recomendo, sabe? Foi um livro que, como diz o Leandro do Quarto Leitor, teve vários momentos que brotaram uma lágrima em mim. Foi incrível, eu dei 5 estrelas, book crush. Primeiro livro do ano já foi um book crush, para ver como é que as coisas esse ano já começaram no nível lá em cima. Mas enfim, se você puder ler O Grande Ivan, leia, porque esse livro é incrível. E a minha segunda leitura de 2015 foi a minha primeira leitura em grupo com a Amado Toque por Leitura e a Nini, do Estante da Nini. E o livro que nós escolhemos para debatermos foi o Fangirl, da Rainbow Rowell, lançado por aqui pela editora Novo Século. O livro conta a história da Cat. Cat é uma menina que está entrando na universidade junto com a irmã gêmea, a Ram, e Cat é basicamente uma nerd. Ela não gosta de sair, ela não gosta de ir para festas, ela prefere ficar em casa, estudando e escrevendo a sua fanfic sobre Simon Snow. Só que a vida da Cat não está exatamente a mil maravilhas, já que a irmã Ram está sendo uma babaca e quer cortar qualquer tipo de laços com a gêmea dela para criar uma nova vida na faculdade. Então, a Cat, que é essa menina totalmente introspectiva, totalmente tímida, acaba se vendo sozinha e perdida nessa faculdade, longe do pai, e tendo que viver a própria vida. Basicamente, essa é a sinopse inicial de Fangirl. E eu já devo dizer para vocês que esse foi o livro que eu
mais amei e que eu mais odiei em todo o mundo, sei lá. Porque se eu colocar todas as coisas que eu gostei, todas as coisas que eu odiei nesse livro numa balança, ela vai ficar extremamente equilibrada. Como eu disse lá na resenha do blog, esse foi o livro 3 estrelas mais 3 estrelas que eu já li na minha vida, porque desse mais de 3 estrelas, o meu lado hater do livro não ia gostar, e se desse menos de 3 estrelas, o meu lado lover ia odiar. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que eu vejo as qualidades desse livro, eu também vi os defeitos, e é um defeito que foi gritante pra mim. Como qualidade eu posso citar a forma como a Rainbow Rowell constrói os personagens dela, que é simplesmente cativante, você se cativa de verdade pelos personagens, mesmo a Cat, que eu sei que muita gente pode não gostar da Cat, porque é aquela menina tímida, aquela menina que não gosta de fazer amigos, mas eu realmente senti um protecionismo muito grande com relação ao personagem da Cat. A narrativa dela é muito gostosa, é muito fluida, tanto que até nos momentos que ela escreve, que ela coloca no livro a trecho da fanfic da Cat, eu não achei o texto cansativo, eu achei até bastante fluido, bastante gostoso. O problema é que eu achei que esse livro não foi editado. E eu não estou falando nem com relação ao Novo Século, estou falando lá no original. O editor parece que simplesmente se escorou na narrativa fluida da Rainbow Rowell e não deu nenhuma dica para ela de cortar cenas desnecessárias, de diminuir toda a introdução do livro, que são basicamente as 200 primeiras páginas, e dar um foco maior no final, pois a autora simplesmente dá o final do livro e ela vai continuando a história, que quando você chega no final mesmo da história, você se pergunta, ué, cadê o final? E quando você para pensar, tá lá atrás. E ela simplesmente não parou onde tinha que parar. Ou seja, parece que de tudo que é importante está só no miolo de um livro de 420 páginas. E isso me irritou muito, pois mesmo achando a narrativa dela fluida, mesmo achando os personagens cativantes, no primeiro terço do livro eu simplesmente andava e não sabia para onde estava indo. I'm tired of this. From now on, I'm Switzerland, okay? E o terceiro livro que eu li em janeiro foi O Homem Perfeito, da Vanessa Bolso, lançado por aqui pelo selo Novas Páginas da editora Novo Conceito. Ele é um chick lit e ele conta a história da Mel, que é uma publicitária que vive em São Paulo e acabou de ser demitida porque em uma reunião com contratantes ela deu um chute no chefe dela, que por acaso também era um namorado. Então ela volta para casa em Paraty. E quando ela chega em casa, quando ela chega em Paraty, na casa do pai dela, o que ela descobre? Que o primeiro amor da vida dela e o cara responsável por fazer ela fugir de Paraty para São Paulo está para se casar com a arqui-inimiga da escola dela. E ela fica completamente sem chão, porque ela ainda gosta muito desse rapaz, tanto que todas as perspectivas que ela tem sobre o homem perfeito é justamente esse primeiro namorado que ela teve. Então é lógico que ela vai tentar recuperar esse primeiro namorado dela, e é a partir daí que a história de O Homem Perfeito começa. O Homem Perfeito é um livro curto, como vocês podem ver, os capítulos são bem práticos e bem dinâmicos. A Vanessa Bolso não enrola muito na história, mas ela consegue desenvolver muito bem a narrativa dela. Confesso que num primeiro momento eu não gostei muito da Mel, porque a culpa do relacionamento dela ter terminado com esse primeiro namorado foi totalmente dela. Ela usava como amuleto os problemas familiares entre o pai dela e a mãe e deixava tudo isso afetá-la, então ela era basicamente uma porra louca quando ela era mais jovem. Então, quando eu via todas as coisas ruins acontecendo com ela depois de descobrir o que ela fez com o namorado, eu simplesmente, cara, isso é tua culpa. Amiga, não tem como te defender. Mas por incrível que pareça, mesmo eu odiando a Mel no começo do livro, com o decorrer da história, a Vanessa Bolso conseguiu fazer com que eu torcesse por ela, conseguiu me fazer cativar pela história dela. E no final eu já estava torcendo, já estava aflito com o que estava acontecendo, porque a Vanessa Bolso é mestre de fazer reviravolta em livro contemporâneo. Enfim, O Homem Perfeito me fez fazer as pazes novamente com a Vanessa Bolso. Eu dei 4 estrelas para o livro e não tenho mais medo de ler o próximo livro da autora. E o último livro físico que eu li em janeiro foi o encerramento de uma saga. E é uma das minhas sagas favoritas, então eu precisei de um tempo comigo mesmo para aceitar o final desse livro. Que foi A Revelação do Súcubo, da Richard Mead, o 6º e último volume da série da Georgina Kincaid.
Como vocês devem saber, essa história conta a história da Georgina, que é uma súcubo, basicamente uma criatura do inferno que suga a vida dos homens através do sexo. Nesse livro aqui nós estamos ao caminho da redenção da Georgina, já que a Georgina nunca foi exatamente o tipo de súcubo mais normal do mundo. E mesmo tendo toda a narrativa sagaz e irônica da Richard Mead e característica da personagem, mesmo nós temos todo contato com esse inferno e esse céu completamente peculiar que nos foi apresentado na série, eu digo que a Revelação do Súcubo foi o livro mais agridoce e mais melancólico de toda a série, porque o clima de despedida é gritante em cada capítulo, em cada cena, e eu já estava com o coração na mão, porque eu já estava percebendo que eu não ia nunca mais reencontrar esses personagens incríveis que a Richard Mead criou. Sim, esse foi outro livro que tiveram momentos em que brotaram uma lágrima, e ele tem um clima bastante diferente dos outros volumes, porque você sente que é um encerramento. São os personagens tomando consciência para quem eles trabalham. E enfim, foi um livro adorável, um livro triste, porque alguns personagens aqui, e um em principal, tiveram um final de merda, sabe? Me desculpe novamente pelo palavrão, mas eu não poderia ter dado outra nota além de 5 estrelas. E sim, eu preciso de um momento comigo mesmo para aceitar o fim. Enfim, agora falando sobre os livros digitais que eu li em janeiro. Foram 6 livros digitais lidos e 4 deles foram da Abe Glines. O que significa que nos próximos minutos nós vamos ter uma verdadeira sessão Abe Glines aqui nesse vídeo de diário de leitura. Que coisa, não? Para começar 2015, eu retomei a minha leitura da série Sea Breeze, que é a minha série favorita da autora. Então, logo no começo de janeiro, eu peguei para ler o Misbehaving, que é o 6º volume da série. Ele conta a história do Jason, que é o irmão mais novo do protagonista do primeiro volume da série, e a história da Jess, que é basicamente a garota fácil da cidade de Sea Breeze. A grande questão é que nós sempre julgávamos a Jess nos livros anteriores por parecer essa garota fácil, mas então nós conhecemos a vida dela em Misbehaving e descobrimos que as coisas não são exatamente como elas parecem. E que sim, a Jess merece respeito. E eu achei esse posicionamento da Abe Glines muito legal. Tanto que eu me apaixonei completamente pela Jess e eu achei que o Jason não era o cara certo para ela. Que ela merecia alguém muito melhor. Porque no começo do livro eu achei que o Jason ia tratar ela da forma como ela merecia. Com o respeito que ela merecia. E realmente parecia que ele iria fazer isso. Só que quando a gente vai chegando na metade do livro, ele vai fazendo exatamente as mesmas coisas que todos os caras da vida fizeram com a Jessie. E eu fiquei, eu não acredito que você está fazendo isso. Eu realmente tive muita raiva do Jason nesse livro. Tanto que foi uma raiva que se equiparou ao ódio profundo que eu tenho do Rush da trilogia Sem Limite. Porque eles têm um paralelo muito parecido. Eles são do tipo de pessoa que pedem perdão por ter feito algo errado e no dia seguinte cometem o mesmo erro pelo qual pediram perdão no dia anterior. Isso é completamente frustrante e irritante. Mas mesmo odiando bastante o Jason, eu dei 4 estrelas para Misbehaving, porque foi uma leitura muito fluida, uma leitura muito gostosa, e eu gostei muito da história que a Abe Glines criou para esse livro. E em sequência ao Misbehaving, eu li Bad For You, que é a história do Crit, que é o rockstar de Sea Breeze, com a Bliff, que é uma menina criada em uma igreja, que é toda retraída, que é toda tímida, basicamente uma história sobre o oposto. E eu confesso que eu estava esperando bastante pela sinopse desse livro, mas sinceramente Bad For You pra mim foi um dos mais chatos. É um livro que não tem muitas reviravoltas, as reviravoltas que ela traz ela vai deixar lá pro final do livro, e a maior delas eu já tinha adivinhado no primeiro capítulo, porque era tão óbvio que eu não acreditava como a Bliff foi, sei lá, tão burra de não ter percebido aquilo. Sem falar que tanto a Bliff quanto o Crit eram personagens muito machucados, com problemas sentimentais e psicológicos profundos. O Crit principalmente. E nós descobrimos no final que tem um problema de saúde sério ali.
E a Abby traz tudo de uma forma muito simples, muito rasa, e isso me irritou bastante, porque ela poderia ter usado bastante isso no decorrer do livro, ela poderia ter desenvolvido o assunto e trazido à tona antes na história, mas ela preferiu segurar e abordar bem superficialmente. E isso acabou sendo bastante frustrante para mim. Eu dei 3 estrelas para Bad For You, porque foi um livro que eu enxerguei muitas possibilidades, mas ela não utilizou nenhuma. Mas ele não foi o pior da série. Para mim, o pior continua sendo o Sometimes It's Less, que é o livro mais necessário de toda a Seabreeze. Em compensação, o 8º volume da série, Hold On Tight, foi uma surpresa, uma completa e total surpresa para mim. Porque foi o primeiro livro da série Seabreeze que ganhou 5 estrelas. Ele conta a história do Duane e da Sienna. Duane é um dos amigos dos protagonistas dos primeiros volumes. E ele sempre pareceu um pouco distante das histórias, ele estava lá sempre para ter uma tirada sarcástica, fazer uma piadinha, mas nós nunca conhecíamos muito sobre ele. E nesse volume nós conhecemos muito sobre ele. E ele já tinha uma história com a Sienna antes do Hold On Tight começar. E talvez pela passagem de tempo, já que a autora realmente vai passando tempo do primeiro livro até esse 8º, então significa que o Duane e a Sienna já estão bem mais velhos do que os protagonistas do primeiro volume. Talvez pela maturidade da história e pelo outro momento de vida dos personagens, já que a Sienna já é uma mãe de família. E eu achei esse livro mais maduro, ele foi um livro com muito menos mimimi, e ele teve um final mais... Meu Deus do céu, de toda a série que eu queria apertar os personagens abraçados assim. Mas enfim, depois de Hold On Tight, eu resolvi pegar minhas malas e ir para Rosemary Beach. E no último livro dessa nossa sessão, Abby Glines, o Diário de Leitura, eu li o Kiro's Emily, que é uma novela prequel de toda a série Rosemary Beach. É um livro que tem mais ou menos 120 páginas, mais ou menos. Ele conta, como pelo título dá para perceber, a história do Kiro e da Emily, que são os pais da protagonista da série Chance. E eu confesso que eu não estava preparado psicologicamente e emocionalmente para Kiro Emily, porque a Abby Glines machucou completamente meu coração. Pois é um livro que começa de uma forma muito despretensiosa e eu tinha me esquecido completamente o caminho que a história seguia. Então quando a gente vai chegando no final e as coisas não tão boas vão acontecendo, eu já estava me debulhando em lágrimas. Então sim, esse foi outro livro que eu precisei de um momento comigo mesmo para aceitar o final dele. Mas foi uma história muito boa, foi uma novela muito bem contada, com tudo na medida perfeita. Eu dei 5 estrelas para Kiro's Emily. E se você puder ler inglês, ou se você está começando a ler inglês, o nível de inglês da Abby Glines é muito fácil. Eu super recomendo. E esse livro, o Kiro's Emily, está de graça na Amazon. Então se quiser e puder baixar, baixe e treine no inglês, que eu acho que é uma boa dica para quem está começando a ler inglês agora. Mas terminada essa nossa sessão Abby Glines, o 5º livro digital que eu li em janeiro foi o For Real, da Chelsea M. Cameron, que é a mesma autora de My Favorite Mistake, que eu li em 2012, se eu não me engano. Apesar de My Favorite Mistake não ser um dos meus novo adultos favoritos da vida, eu tinha gostado bastante da narrativa da autora, eu tinha achado os personagens bem carismáticos, então eu estava um tanto quanto positivo com a minha leitura de For Real. Só que For Real foi meio decepcionante. A Chelsea basicamente pegou uma história que poderia ser contada em um conto e transformou em um livro que simplesmente nada acontece. É um livro de 200 páginas, onde a gente anda e não vai para lugar nenhum. A história toda está concentrada na sinopse, que é basicamente a história dessa menina, que é muito tímida, que as amigas ficam pressionando ela a perder a virgindade, porque elas já estão na faculdade, e oh meu Deus, que vergonha ser virgem. Então ela conhece esse rapaz e faz um acordo para ele fingir ser o namorado dela, para ela poder dizer para as amigas que ela não é mais virgem e que ela já tem um namorado e não precisa sair mais com elas. O rapaz, apesar de ser bem diferente da protagonista, ele também sofre muita pressão do amigo dele, do colega de quarto dele, para que ele saia mais, para que ele conheça mais meninas. Então ele aceita esse acordo,
Só que desde o começo você percebe que um está gostando do outro e fica naquele mimimi eterno dos dois fingindo que aquela relação é de mentira, quando na verdade está mais do que na cara que aquela história é de verdade. E basicamente é isso que acontece no livro. Só, não tem nenhuma reviravolta, nenhuma revelação. Foi um livro que eu li rápido, foi, mas se você me perguntar, sei lá, daqui a um ano, se ele foi um livro marcante, com certeza eu vou dizer que não. Enfim, For Real foi bem decepcionante, bem frustrante, e eu dei 2 estrelas para ele. E a minha última leitura de janeiro foi o meu segundo book crush do ano. Foi uma leitura completamente inesperada. Eu estou falando de Superhero, da autora Ellie Easton. Superhero é um mature young adult da temática LGBT e conta a história de 2 amigos, o Jordan e o Owen. Um é um aprendiz a artista, ele quer ser um quadrinista da DC Comics, e o Owen é a grande estrela de luta greco-romana da escola. A questão desse relacionamento deles é que o Jordan é gay e o Owen é hétero. Só que desde pequeno, desde que o Jordan se descobriu, ele é apaixonado pelo Owen. E essa é a história, mais ou menos, a sinopse de Superhero. A Ellie Easton foi de uma sensibilidade incrível a contar essa história, porque ele tem momentos de humor, ele tem momentos mais engraçados, mas ele também tem momentos muito dramáticos. Ela soube caracterizar muito bem os 2 personagens, porque o livro é narrado pelos 2 pontos de vista. E ela conta a história dos 2 desde que eles se conheceram, no primário mais ou menos, até o ensino médio. Como eu disse, é um livro com uma acessibilidade incrível, e mesmo os 2 garotos sendo bem brucos, e eles têm toda aquela característica de garotos de ensino médio. A forma como a Ellie Easton tratou o assunto foi muito boa, muito sensível. E eu gostei de verdade, me apaixonei de verdade pela história. E eu dei 5 estrelas e favoritei Superhero, da Ellie Easton. Bom pessoal, esses foram os livros que eu li. Mas enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal. E se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook para estar por dentro de todas as novidades que eu posto por lá durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Antes de ir, eu gostaria de agradecer de verdade a todos vocês, porque no começo da semana passada, o Na Minha Estante foi selecionado para parceria com a editora Galera no ano de 2015. Então tenho que agradecer de verdade a vocês que movimentam esse canal, que sempre comentam, que sempre curtem os vídeos. Pois sem a resposta de vocês aos vídeos, eu acho que nada disso seria possível. Então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, como sempre. Enfim, pessoal, se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Porque aqui foi o Hermeneto para mais um vídeo do blog Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.